Fala pessoal, sejam bem-vindos ao CIMcast, novo projeto da nossa empresa. Muito feliz em fazer parte dele. Me chamo Valderi Júnior, diretor comercial, host desse programa. E gostaria de introduzir vocês, falar um pouco sobre esse novo projeto. É uma idealização do nosso time de marketing para trazer uma proximidade aí aos nossos clientes, aos nossos fornecedores, aos nossos parceiros, trazer um pouco de conteúdo. O projeto ele teve início esse ano e fico muito feliz em poder colocar em prática o que a gente idealizou lá no início do ano. Então, assim, eu queria agradecer ao time de marketing, às pessoas que estão envolvidas e deixar claro que é um podcast voltado para falar sobre o nosso segmento, sobre gestão, sobre o mercado, uma visão mais macro, uma visão mais micro. Abrir espaços também aqui para os nossos fornecedores, para os nossos clientes, para os nossos parceiros. Eu acho que é importante a gente ter essa proximidade. E eu queria também agradecer a nossa equipe, a equipe de colaboradores da CIM que estão lá engajados, fazer acontecer enquanto a gente está aqui gravando. E nada melhor do que começar o primeiro episódio do que trazer os idealizadores e fundadores da CIM Distribuidora de Carnes. É com muito prazer que eu apresento vocês, Valderi e Cláudia, meus pais, fundadores, diretores da empresa, para a gente falar um pouco sobre a nossa história, algo que a gente explora tanto na nossa empresa. Então, queria dar a palavra para eles se apresentarem um pouco. Sejam bem-vindos. Obrigada. Bem, eu sou Manuel Valderi de Oliveira, sou diretor na parte, faço tudo na empresa. Operações. Eu sou conhecido como o baratinha da empresa, onde todos os setores, eu gosto disso, eu gosto de estar vendo acontecer em cada segmento da empresa, eu gosto de acompanhar, tá vendo, tá elogiando a equipe, tá dando força para que ela conduza da melhor forma possível. Aqui a Cláudia, minha mãe. Eu sou a Cláudia Herculano. Hoje faço parte da diretoria na parte financeira, também com suporte na minha formação, que é no RH. Amo trabalhar com pessoas, que é através delas que nós conseguimos todos os resultados, né? E hoje é isso. Bom, sejam bem-vindos. Eu acredito que pra gente, né, é algo novo, mas eu tô muito feliz de poder compartilhar esse momento com vocês. E assim, eu acho que a gente pode começar a falar um pouco sobre a história antes da CIM, né? Acho que vocês tiveram passado, tiveram seus momentos, suas lutas, suas batalhas. A CIM, apesar de ser uma empresa com 30 anos de mercado, vocês têm um passado, o senhor teve um momento de uma sociedade anterior à CIM. E, uma pergunta que eu sempre quis fazer, por que carne, né? De onde surgiu essa ideia de começar um negócio de carne numa região que não é produtora, né? A gente está numa região aqui mais seca, né? O Nordeste. Queria que vocês falassem um pouco disso. Bem, as minhas origens sempre foi no interior, comecei no interior desde que eu me entendi na vida. Meu pai começou como um gerente de fazenda e a partir disso aí eu já fui me introduzindo. Ele desenvolvia lá a parte de pecuária e agricultura, mas mais voltado para pecuária, porque ele é gerente de uma fazenda de um senhor lá que tinha muitas propriedades. Então, o forte lá era criar gado. E ele, praticamente, a remuneração dele era
o que ele produzia na agricultura, que ele plantava, e o que esses animais produziam em termos de bezerro. Por exemplo, vamos dizer que o cara tinha colocado lá 50 vacas. Cada 4 bezerros que nasciam, um era para o papai. E os outros 3 era pro dono da fazenda. E aí ele começou dessa forma, até que em determinado momento ele cresceu um pouco lá como agricultor, ganhou o dinheiro dele e comprou a fazenda dele. Então, a partir desse momento, ele mudou-se, foi cuidar da fazenda dele, mas sempre voltado para a pecuária, desenvolver a pecuária. Isso na década de 50 ainda. Então, ele prosseguiu cuidando disso, da fazenda, fez uma sede muito bonita lá, uma casa muito bonita, fez um pequeno açude e que fazia parte da estrutura de uma pequena fazenda e tinha que ter água, tinha que ter habitação, tinha os moradores dele que junto com ele produziam a parte de agrícola, né? E aí ele prosseguiu por toda a década de 50. Quando chegou no fim da década de 50, teve um período de escassez, de seca, e ele já tinha bastante gado. Aí foi quando ele percebeu que a fazenda dele não tinha condição, não tinha pasto suficiente para ele criar a quantidade de gado que ele já tinha, né? Então ele veio a Fortaleza, ele tinha alguns irmãos aqui, Ele e chegou a ter quantas cabeças lá na época? nessa época ele devia ter umas 120 cabeças de gado, nessa época. Quando ele veio aqui em Fortaleza, tinha um irmão dele que mexia com vaca leiteira aqui, e aí essas vacas leiteiras, algumas dessas vacas eram descartáveis, quando em determinado momento ele vendia para um matadouro aqui, e aí ele sugeriu a ele trazer alguma dessas cabeças de gado para ele vender aqui, nesse matadouro, e então ele fez isso. Trouxe mais ou menos a metade do que tinha e ficou com a outra metade lá. E aí ele descobriu um outro negócio, que era trazer boi vivo do interior e vender aqui nos matadouros em Fortaleza, que se chamava a figura do boiadeiro. Ele virou, além de agricultor, pecuarista, e virou boiadeiro. Então ele descobriu que era um bom negócio. Então, quando ele terminou de vender a metade do boi dele, ele se capitalizou e foi comprando os bois de quem tinha lá na redondeza e trazendo para cá, e aí gerou um bom negócio para ele. Então, no fim da década de 50, ele já tinha 9 filhos. Uma coisa que eu muito me impressionei com ele era a visão dele. Ele encontrou uma moça lá para ser professora, que eu não sei onde ele conseguiu, porque ela morava longe da gente, e trouxe para casa, deu moradia a ela e ela cuidou de ensinar a gente a escolarizar a gente. A gente já tinha outras professoras antes de chegar aí, os mais velhos, mas o resto da família toda foi cuidado por essa professora, que ela ficou alguns anos lá com a gente. Então, quando chegamos a determinado momento, aí não tinha mais recurso lá de escola, ele resolveu se mudar para Fortaleza. Aí trouxe os 2 mais velhos, que ficou inicialmente na casa desse meu tio, que mexia com vaca leiteira. A gente ficou 1 ano e pouco lá, e ele comprou uma casa aqui e trouxe uma senhora para cuidar da gente, e a gente prosseguiu estudando. 2 anos mais tarde, ele começou a trazer a família toda. Aí veio mais 2, aí Então, a sua introdução a esse mercado foi logo de infância, né? foi logo de infância. Com seu pai. Aí, e sempre que ele vinha para cá, ele comprou logo um caminhão, depois comprou mais outro caminhão e ficou trazendo esse gado. E aí ele me introduziu, aí eu ia para o matador acompanhar o abate desses bovinos lá,
o que ele vendia lá para os marchantes lá nos matadouros. Então, a minha introdução foi aí. Legal. E eu comecei a ver isso, acompanhar tudo isso, fazendo a contabilidade dele, eu que fazia, tudo isso era feito por mim. Eu sou o primogênito, sou o mais velho, e aí comecei a trabalhar com ele em toda esse segmento aí. Em 1964, com o começo da ditadura, o governo tabelou a carne numa situação inferior ao preço de mercado e obrigava quem tinha, o papai nessa época já tinha algumas engordas de boi, ele confinava o boi e engordava para vender no mercado. Então aí o papai percebeu que ele não ia se submeter a isso não. Ele foi e comprou uns 5 ou 6 açougues e disse, não, eu vou matar meu boi e vou vender no açougue. E aí tirou o atravessador, que era o marchante. E então ele começou a matar os bois dele e vender cumprindo a tabela que o governo tinha determinado. Imagino que tenha sido uma época bem desafiadora, né? Foi, Não e tive a época o... bem desafiadora. Eu me lembro que era a caixa de dos açougues, que era um açougue, era um dos maiores. Quando o papai matava os bois que levava, chegava lá, fazia fila de um quarteirão para comprar carne. E aí, meio-dia, a gente ia ter terminado tudo de vender. Aí, à tarde, a gente já ia para casa. O que ele trazia, a gente vendia em meio-dia. Então, era uma coisa bem significativa. Aí, depois disso aí, o papai prosseguiu cuidando da fazenda, trazendo boi para Fortaleza, mas aí veio para os primeiros. Ele deu uma investida lá no interior, comprou outra fazenda, e aí em seguida comprou mais uma, e depois chegou a ter 4 fazendas. Então, já no fim na metade da década de 60, 2 anos depois, ele começou a crescer de novo. E aí foi indo, 1969, a gente abatia, já era, os abates não era mais nos pequenos matadouros. A prefeitura alugou um frigorífico grande que era de uma empresa, alugou e concentrou todo mundo lá. Então, o papai começou a crescer. Em 1969, o papai cresceu que chegou, eu me lembro até o dia 15 de novembro de 1969. O papai matou quase 200 bois em um dia só. Uma memória boa, hein? Isso aí, ele já tinha uma equipe boa, ele sempre era muito caprichoso na escolha dos colaboradores dele, e vendia para o mercado de Fortaleza sem muita dificuldade isso. Mas, em seguida, veio outra escassez, que foi a 1970, que foi um ano que teve muita dificuldade, porque ele cresceu tanto lá no interior. Nessas 4 fazendas, ele já tinha 2.000 boi. E essas fazendas, se não chovesse, não tinha parte suficiente para, apesar dele fazer plantação de capim, de mandioca, para ajudar na criação desses animais, mas ele não tinha condição. Então ele teve um prejuízo muito grande, ele perdeu muitos animais, e aí veio uma outra crise que comprometeu a parte financeira da empresa em Fortaleza, que era no nome dele, Joaquim Odilon de Oliveira. Essa empresa que começou em 1964 e veio até 1970, 71. Aí a gente mudou essa empresa. Por iniciativa até do nosso contador, ele sugeriu um nome bem sugestivo que pegou bastante no mercado, né? Então ele criou essa empresa e aí colocou os filhos como sócio, ele e os filhos, eram 4 filhos e ele,
e a mamãe. Ficou todo mundo como sócio da empresa e prosseguimos trabalhando. E Até que a gente vai chegar nesse momento aí da sociedade. Então, eu queria que a senhora falasse um pouco das suas origens também, como que foi, de onde que a senhora veio. A senhora também veio do interior, né? Minhas origens também são interioranas. Eu venho de São Luís do Curu, das margens do Rio Curu, como a gente costuma dizer, brincando. E a minha infância já foi toda na cidade, né? Eu, ao contrário do Vavá, não tinha vivência nenhuma nessa parte de, apesar de ter nascido no interior, mas não convivi, não vivi no interior. Já foi sempre mais aqui na cidade mesmo. E nem tão pouco também tinha contato com bois, só vim ter depois que eu o conheci. E estudei, trabalhei com uma coisa que não tinha absolutamente nada a ver, que era voltada para moda, sempre gostei, que inclusive é quando eu o conheci também, eu já fazia isso, e depois que eu o conheci, foi que nós nos unimos nesse projeto, que foi a CIM. Legal. E assim, o senhor falou bastante do seu pai, eu acho que é interessante porque a nossa relação de pai e filho lá na empresa ela é muito presente, né? E como é que era essa sua relação com seu pai nesse quesito, né? De dentro de casa é a figura paterna, mas no negócio é uma figura de exemplo, de ídolo, de chefe ao mesmo tempo, de companheiro, de sócio. Como que o senhor conseguia ter essa... Acredito que era um momento diferente do nosso, mas é algo que eu tenho curiosidade de saber como era essa relação. no princípio que eu falei, tudo isso que aconteceu foi no município de Itapipoca. O papai sempre foi uma pessoa muito voltado para o trabalho, para ser um espelho. Ele sempre cobrou muito. Ele determinava e às vezes, se não fosse cumprido, até ele castigava, se você não cumprisse as determinações dele. Mas o papai, até hoje, o papai foi o meu maior ídolo. O papai me ensinou a trabalhar, o papai conduzia a gente com rigor, mas a gente entendia que aquilo tinha que ser feito e a gente tinha satisfação de trabalhar com ele. Eu tinha satisfação. Eu tinha meus receios, porque às vezes ele determinava alguma coisa que eu não tinha cumprido, que eu tinha consciência que não tinha feito não- bem feito, aí eu ficava com receio dele, ele sempre cobrava, ó, isso aqui devia ter melhorado. Algumas situações, por exemplo, quando a gente veio para Fortaleza, que ele comprou a primeira casa dele, ele trouxe algumas vacas, e essas vacas eu tinha que cuidar dela, tirar, para produzir leite para a gente, que morava aqui em Fortaleza. E eu tinha que cuidar, e às vezes eu me descuidava, não botava ração direito, a vaca não dava o leite que ele queria, e aí foi assim que eu comecei a minha relação com o papai. Mas sempre foi muito boa, sempre eu tive muita satisfação de trabalhar com ele. Ele me ensinou muita coisa. O papai é um cara de uma visão. Para a escola que ele tinha, eu acho que o papai não estudou um ano, não teve um ano de escola. Então, a escola dele, no princípio lá, ele dizia que a pessoa tinha que saber duas coisas. Era as quatro operações de conta e assinar um nome. Essas aí eram essencial. Depois ele ia aprendendo o resto. Depois ele aprendeu a escrever, ler, escrever, e aí a formação dele praticamente foi a escola da vida mesmo. Eu falo isso porque, assim, o senhor também para mim é um exemplo, né? Eu sei que eu não tive uma introdução de chegar assim e dizer, ó, meu filho, é assim que faz. Mas o seu exemplo foi muito presente, a sua forma de trabalhar, sua forma de conduzir. Então, eu também desde pequeno estou envolvido na empresa e não precisava falar, mas apenas observar o senhor trabalhar já foi um aprendizado para mim.
E isso eu acho que é muito importante, a gente mensurar aqui. Porque às vezes as pessoas esperam, né, que haja uma sucessão, uma transferência de bastão nesse sentido de ensinar, meu filho, sente aqui do lado, faça assim, assado. E não, às vezes o exemplo, a forma como a pessoa trabalha, os valores já são ensinamento. Então vocês têm que aproveitar isso, né? Às vezes não são todas as pessoas que vão ter essa capacidade, esse dom de passar o conhecimento dessa forma, mas outros vão passar através do exemplo. E o papai foi uma delas. E aí o senhor veio falando da questão da empresa, que o senhor entrou na sociedade com seus irmãos, com seu pai. E aí, assim, de forma resumida, fale que proporções essa empresa tomou, né? Eu acredito que é uma empresa que chegou a um tamanho razoável. E depois, se puder introduzir, acredito que posterior a ela, que a gente iniciou, na verdade, vocês iniciaram a CIM. Eu queria que que o senhor falasse de forma resumida como que foi, que proporções chegou essa empresa e o final, a sua saída dela e início das atividades na CIM. Bem, eu fiquei no princípio da década de 70, em seguida, 1974, papai veio a falecer, e aí a empresa ficou com os filhos. Nós tivemos um bom período, crescemos bastante até o começo da década de 80. No começo da década de 80, a empresa chegou a ter 400 funcionários. Era uma empresa que atendia o Ceará quase todo e alguns municípios do interior e alguns estados, como Rio Grande do Norte, Piauí. Chegou a ter filial em Teresina, algumas lojas lá em Teresina. Mas, nessa época aí, a empresa tinha mais ou menos uns 100 veículos, entre caminhões que traziam mercadoria para abastecimento e pequenos caminhões de distribuição de mercadoria para os clientes e filiais que tinham. Mas, em 1981 para 82, nós tivemos uma crise por causa da inadimplência que foi muito grande, e aí foi o primeiro baque que a empresa teve. Tivemos que vender uma parte do patrimônio da empresa para continuar e conseguimos levar a empresa até o fim da década de 80. No fim da década de 80, aí veio a última crise, que essa foi a pior. E aí os sócios separaram, cada um foi cuidar de sua vida, e ficou somente um dos sócios, que era o sócio majoritário, que ficou cuidando da empresa e dos problemas dela, né? E conseguimos começar, eu fui cuidar da minha vida, em seguida eu tinha me separado meu primeiro casamento, estava solteiro, em seguida conheci a Cláudia, e com a Cláudia a gente começou a idealizar uma empresa. Eu já tinha uma empresa, quando eu saí dessa empresa, da sociedade com meus irmãos, eu criei uma empresinha pequena, no nome até de uma pessoa que trabalhava comigo. Isso foi pouco tempo. Aí, em seguida, nós criamos a nossa empresa, que estamos até hoje, foi a CIM, Distribuidora de Carnes, onde a gente começou bem modestamente, pouquinha coisa, mas trabalhando sempre. Uma das coisas que eu vi outro dia, até um podcast, onde um do cara dizia que o principal setor da empresa é o caixa, onde eu tinha visto que na outra empresa o caixa não era muito bem cuidado, tanto é que ela se endividou muito. E aí eu fui trabalhar dessa forma, mas com a preocupação de fazer caixa, para que eu pudesse trabalhar com tranquilidade e dar
e ter credibilidade e ter o cara que me vendia me procurar, me preferir, porque eu pagava bem, Ter a preferência do ter a preferência. fornecedor. Então foi com essa mentalidade Que que vocês iniciaram que nós as atividades. iniciamos, aos poucos eu fui crescendo, melhorando meu caixa e aumentando meu negócio. Durante a década de 90, nós desenvolvemos bem, comprei uma sede para a empresa, comprei um apartamento e crescemos. A gente vai chegar aí nas suas conquistas. Deixa eu escutar um pouco a mamãe, ela falar um pouco de como é que foi esse momento, que vocês começaram juntos, com a cara e com a coragem. Como é que foi? Um dos fatores determinantes foi a compreensão, né, de uma mulher recém-casada ter um marido, como eu sempre digo, que o nome dele é trabalho e o sobrenome é hora extra, porque praticamente ele só vivia para isso, para o trabalho. E eu contribuía, além da compreensão, com tudo que eu podia, né? Eu fazia cobranças, eu fazia entrega, eu cuidava do caixa, eu fazia banco, que naquela época tudo era em espécie, era o dinheiro, vendia, recebia. Então ele vendia, eu recebia, contava, arrumava, levava para o banco, pagava os fornecedores, e assim foi indo até eu engravidei mesmo. Inclusive, tinha uns clientes nossos que brincavam comigo, dizendo, porque eu fazia cobrança em um bugre, né? Com 9 meses, porque você nasceu num dia de domingo, trabalhei até o sábado à noite. E aí, tinha um dos nossos clientes que fazia cobrança nas favelas. A maioria dos nossos clientes era açougues. E açougues mesmo em favelas, né? Nesses bairros assim mais distantes. E aí ele dizia assim... tudo eu recebia em espécie, aí contava lá e ele dizia, esse teu marido te ama muito, né? Botou uma mulher buchuda num bug para fazer cobrança dentro do favela. Mas eu sabia que ele me amava, aquilo era necessidade. Então, assim, né? só tínhamos nós, era nós mesmos, né? E aí, graças a Deus, foi indo e fomos conquistando, tendo nossas conquistas e tendo essa compreensão e essa habilidade para saber separar isso, né? De que ele trabalhava de domingo a domingo, nós só vivíamos para trabalhar. A gente só dormia e trabalhava, dormia, comia e trabalhava. Era uma fase onde vocês realmente dedicaram ali alguns anos da vida de vocês para construir Totalmente. Uma estrutura, um patrimônio, né? É legal. Com certeza. E assim, agora eu entendo por que eu me sinto muito confortável na dianteira ali da condução da CIM, passei por todos os setores, mas acredito que vem daí, né? Desde a barriga, Desde a que barriga. eu tô introduzido no negócio. Exatamente. E assim, eu queria que vocês falassem um pouco sobre o início das atividades, em que consistia, né? Na época, o senhor trabalhava, eu lembro que o senhor comprava alguns animais vivos, né? Trazia, abatia. Como que funcionava a atividade, o business da CIM no início da história? Só voltando aqui um pouco atrás do que você falou aí, essa questão de trabalhar de domingo a domingo, isso foi um espelho do papai. O papai era um cara que Natal, Ano Novo, Semana Santa, ele passava com a mamãe. A mamãe ficava aqui em Fortaleza, ele ia para fazenda e procurar e trabalhar. Então, essa visão, e o papai deixava as obrigações da gente, era isso, tinha que trabalhar. Ele dizia tinha uma frase que ele dizia assim, quando você tiver um problema, só se resolve com trabalho. Trabalho que você resolve. Então, repita aí a sua pergunta, né? O senhor falar um pouco sobre a atividade inicial da CIM, o que era o business, né? Vocês começaram, eu lembro que o senhor, nessa época eu era muito pequeno, mas lembro que o senhor comprava alguns animais vivos, né? Algumas, na região norte,
trazia, fazia o abate na época do Free For, né? Fazia o abate, vendia a carne, o couro, as vísceras. Até o senhor tinha comentado que na época o couro valia muito mais que a carne, onde a gente conseguiu construir um, uma estrutura interessante para o negócio através da venda do couro, né? Fale mais um pouco sobre isso, eu acho que é interessante. Na realidade, o procedimento do começo da CIM você comprava o boi vivo, abatia, o frigorífico prestava o serviço, eu entregava o boi para ele, ele me entregava só a carcaça já pronta. Então, esse abate gerava três demandas. Gerava o couro, que eu tinha um cliente que me comprava isso. Tinha as vísceras, que eu vendia para outra pessoa. E tinha a carcaça, dianteiro, traseiro, que eu vendia para os açougues. Isso aí eu colocava no caminhão e ia distribuindo de acordo com o pedido de cada cliente, né? Então, era nessa época aí, nossa equipe era uma equipe pequena, mas muito boa, uma equipe, eu consegui construir uma equipe muito boa. Eu sempre fui muito de colocar gente competente junto comigo, gente que vestia a camisa, que gostava de trabalhar comigo. Eu sempre cuidei disso, dos meus colaboradores com muita dedicação para que eles tivessem a satisfação de trabalhar e desenvolvessem o trabalho que eu queria da maneira que eu queria, né? E como que o senhor conduziu, assim, o senhor saiu de uma empresa que faliu, né? Teve um problema de gestão. Como que o senhor reconquistou uma credibilidade que estava associada a uma empresa que havia passado por momentos difíceis? Eu acredito que naquela época quem trabalhava com boi era mais complicado, né? Eu sei de histórias aí que o senhor falou. Então, fale um pouco sobre esse momento, que eu acho que é um momento interessante, que o senhor conquistou a confiança, né, das pessoas, honrando seus compromissos, a questão da credibilidade e a importância. Bem, como eu falei no princípio, quando eu comecei a trabalhar só, saindo da sociedade trabalhando só, a minha credibilidade era muito ruim, muito ruim. Mas eu me dedicava bastante àquela história de a minha preocupação fazer caixa, fazer caixa. Todo o dinheiro que eu arrecadava, chegava lá no fornecedor, ele me dava um prazo, mas antes de vencer, eu estava lá dando alguma coisa, uma parte, ou amanhã eu deixar o resto. Todo. E aí eu fui me acreditando. Quando eu comecei, eu fiquei ainda com algumas dívidas que sobrou para mim. Eu, graças a Deus, realizei e paguei todo mundo e voltei a ter crédito. Voltei a ter crédito. Quando eu voltei a ter crédito, aí foi onde veio meu crescimento, 2 anos depois, 2 anos e meio, que eu recomecei só. Eu conquistei minha credibilidade e aí eu já tinha caixa, já tinha reserva, e aí eu comecei a me impor, comprar o que eu queria, do jeito que eu queria, do jeito que o meu cliente queria. O boi eu chegava no matador, o cara me oferecia o boi, eu escolhia o melhor boi que tinha. Se não for esse aí, eu não quero. E aí Começou a se impor. comecei a me impor e, graças a Deus, eu adquiri credibilidade do fornecedor, credibilidade do meu cliente, que eu só oferecia a melhor mercadoria. E essas duas situações que eu falei, couro e víscera, nessa época, eram duas mercadorias que tinham uma aceitação muito grande. Eu cheguei a vender couro mais caro do que o preço da carne. O cara que comprava meu couro chegava para mim e dizia: quanto é que tu quer? Pagamento Aí, adiantado. pagamento adiantado. Aí eu ficava até com receio
Mas isso me ajudou muito a fortalecer meu caixa, muito, muito. Então, meu caixa era a principal preocupação que eu tinha. Todo dia, quanto é que eu tenho, quanto é que eu posso comprar, e aí, quando eu comprava, se fosse necessário, eu comprava até à vista a minha mercadoria, o meu boi. Por muito Então, tempo, né? e Comprando graças a bastante. Deus, nós crescemos na primeira década de 2000 até mais ou menos 2010. Um ponto assim que eu acho que é interessante a gente falar é como é que foi a sensação de ter tido as primeiras conquistas, né? E quais foram? O que que vocês desejavam, né? Acredito que todo esse tempo de trabalho, né, de domingo a domingo, não foi em vão, em relação a vontades e desejos que vocês tinham. Então, às vezes é uma casa própria, às vezes é um carro. Ou quais foram a primeira conquista de vocês, fruto do trabalho? Eu Bem, acho que uma das primeiras conquistas fundamentais foi a recuperação da credibilidade dele. Legal. Foi, assim, antes de mais nada, nós almejávamos muito mais isso do que qualquer bem material. Então, assim, a gente conseguir restaurar isso, esse crédito, esse poder se impor, era o maior desejo. Legal, legal. Isso é muito importante, a credibilidade. A gente vê hoje no nosso cenário atual, né, como isso tem uma importância. Às vezes, você tem um histórico adimplente, de parceria com seus fornecedores, isso tem um peso muito grande na decisão dele em lhe atender, principalmente no momento atual que a gente vive, que hoje a gente compete não só com o mercado interno, os players do mercado interno, mas hoje a gente compete com o mundo todo, né? O Brasil exporta muita carne e isso influencia bastante. E momentos de instabilidade, houveram algumas. Eu posso falar depois que eu cheguei, mas acho que antes da minha chegada, queria saber se houve alguns momentos assim do senhor achar que o negócio não ia dar certo ou que ia passar por dificuldade. Houveram momentos assim, queria que o senhor falasse um pouco sobre isso, a senhora também. bem, na década de 90 foi o melhor período da minha vida. Foi quando eu conquistei, depois da minha credibilidade, eu conquistei, era comprar meu caminhão, que quando eu comecei era um caminhão Alugado, alugado, comprar meu caminhão para distribuir minha mercadoria, eu cheguei a ter 4 caminhões para distribuir minha mercadoria. fazer as Em câmeras. seguida, outra era comprar meu apartamento. Eu morava num apartamento que era alugado também. Aí eu comprei meu primeiro apartamento, onde eu vivi até 90, uns 5 anos nós moramos lá, onde até os meninos nasceram, foram lá nesse apartamento. Em seguida, eu queria comprar um lugar para que eu também, meu escritório era alugado, a câmara Tudo era alugado. onde eu colocava as mercadorias que sobravam dos abates era alugado. Então eu queria comprar um lugar para fazer a minha empresa, que fazia a minha câmara e fazer um centro de distribuição. Então foi onde a gente conseguiu encontrar esse terreno que a gente está até hoje. Fiz uma reforma lá, um escritório, câmaras, e aí eu trouxe tudo para lá. Fiz o meu centro de distribuição lá. Em seguida, o Freefall deixou de prestar esse serviço, a gente mudou-se para a Ceasa, onde tinha lá outros matadouros que prestavam o mesmo serviço que o Freefall fazia, e a gente ficou lá. Então fui indo, terminou a década de 90, no começo da década de 2000,
nós demos uma diminuída, aí por até a gente, nessa época aí, eu tinha comprado um carro 4x4, comecei a sair, Tirou um pouco o olho de dentro do tirei um pouco negócio. o olho do negócio, e aí diminuiu um pouco. Quando eu percebi isso, aí opa, vou ter mais cuidado. Aí voltei a trabalhar mais e diminuir meus passeios com meus amigos e aí Voltar a se dedicar no voltar a negócio. me dedicar ao negócio onde a gente prosseguiu sem muita dificuldade, porque a nossa credibilidade era boa. É, E graças a Deus, assim, durante todo esse tempo de CIM, nós nunca tivemos, assim, né? Nenhum momento, assim, de, ai, vamos quebrar. Não, não tivemos Tiveram esse momentos de momento. dificuldades, acredito que muito por Dificuldades, cenário, o mercado, mas como vocês têm todo esse histórico, né, de ter cuidado com as reservas, isso foi muito importante para passar por esses momentos, com certeza, sempre um passo por né? vez. Isso eu posso falar por conta própria, porque eu já vi o papai tirar, assim, reservas feitas de anos, muitos anos mesmo, para honrar compromisso com o fornecedor e, assim, não tinha apego nenhum. Isso, O grande desejo eu sempre lembro, é honrar com os nossos fornecedores e honrar com os nossos colaboradores. E isso é um exemplo e uma política que a gente adota até hoje. E eu acho que é muito importante, realmente, porque a credibilidade, ela move montanhas, né? Vamos se dizer assim. E assim, falando um pouco sobre a CIM hoje, né? Hoje a gente tem um passado de trabalhar com a parte do abate, mas hoje nós não abatemos mais, hoje trabalhamos tudo de forma que já vem pronta do frigorífico. Nós temos toda a parte de distribuição de produtos já manipulados, não temos nenhum tipo de manipulação na nossa empresa, do jeito que nós recebemos do frigorífico, nós fazemos a distribuição. Trabalhamos com outras categorias além dos bovinos hoje, então a gente tem uma diversificação bem interessante, tem um mix bacana. Hoje o cenário da CIM é um pouco diferente do que foi o início, mas foi muito importante para a construção do que a gente é hoje. E aí eu quero entrar num assunto que eu acho que é muito importante, que é a sucessão, né? A minha chegada. Eu sei que esse é uma dor e uma dificuldade de muitos empreendedores, empresas familiares, que é a chegada ali dos filhos. No nosso caso, a empresa pequena, que a gente lida muito diretamente, não tem nenhum apoio, nenhum staff, nenhuma consultoria para realmente foi aprendendo no dia a dia, né? E aí eu queria escutar de vocês ouvir a percepção de vocês, como é que foi esse momento, a minha chegada. Eu acredito que com 17 anos, um pouco rebelde, os hormônios lá em cima, não tenha sido fácil. bem, a minha preocupação maior era, eu sempre pensei nisso. Hoje eu já vou fazer 78 anos. Eu, no princípio, o Júnior devia ter 5, 6 anos. Eu já comprei os EPI dele, botinha, bata, e levava lá para o frigorífico e ficava lá com a pessoa segurando ele, que ele era muito danado. Se soltasse ele, ele queria ir lá, por meio dos ficar junto, bois. por meio dos bois lá. Então, eu comecei a introduzir isso e ele ficou vivenciando isso comigo, até que eu sempre preocupado em mostrar para ele que isso era bom, teve a escola dele até chegar à faculdade. Quando eu deixei que ele desenvolvesse bem isso, Eu tenho um episódio interessante a falar sobre isso, que na época que a gente abatia, né, eu estudava ali num colégio próximo. E toda a vida eu ficava até o final, ficava só eu e o porteiro, porque o papai estava trabalhando, não tinha condição de me pegar, e não era ele que me pegava, na verdade era um caminhão
Era o Mandava o motorista, motorista no ia lá caminhão. no caminhão me pegar no colégio. Aí ficava só eu e o porteiro. Depois que eu ia embora, aí o porteiro fechava o colégio e ia embora. Mas, assim, é uma história legal. E depois de lá, eu ainda ia para a empresa esperar ele finalizar o Era. dia. Então, assim, a minha infância realmente foi presenciando e vivenciando muito o seu trabalho. E aí, o que eu falei do exemplo, né? Isso aí foi muito importante, porque eu nem ia fazer. A minha intenção não era nem entrar de cabeça no A negócio, era intenção era realmente. ser médico. A minha intenção era seguir outros caminhos, né? Desde criança que eu tinha uma vontade, um desejo de seguir outros, mas o papai, ele, com o exemplo dele, ele conseguiu me convencer. Eu também gostava ali, eu via como uma brincadeira, mas depois comecei a ver como uma oportunidade, via que eu podia contribuir e agregar bastante. Então, isso foi muito importante na minha decisão. Mas, enfim, voltando aí a palavra pro senhor. Pois é, esse episódio aí do colégio aí, teve uma vez que eu me esqueci, foi dele. Fui pegar ele, era bem 9 horas da noite. Isso ele não me falava, viu? Porque a gente trabalhava, eu trabalhava até 9, 10 horas da noite lá no escritório, e um dia eu me esqueci dele. Mas essa introdução do Júnior foi uma coisa que bem interessante, porque eu tinha muita vontade de convencer ele para que ele tinha pensado em fazer outra atividade. A minha aposta era no Foi Júnior, né? por E livre e aí, espontânea pressão. Livre, espontânea aí pressão. o Júnior, apesar de eu perceber que ele gostava do ambiente, do trabalho, mas ele tinha as coisas dele. Eu também era meio rigoroso, fui meio rigoroso no princípio, tivemos algumas divergências por questão de idade, do meu conhecimento com o conhecimento dele de faculdade, meu conhecimento da vida, né? Então, eu tinha a minha experiência e ele estava querendo, chegando, impondo a maneira dele. E aí houve alguma divergência nesse princípio aí que ele chegou. Mas com a ajuda da mãe dele, a mãe dele foi essencial nesse embate, conciliar as coisas. Às vezes a gente discutia, ele ficava muito zangado, eu ficava chateado, mas a mãe dele foi muito interessante nessa mediação aí, conseguiu conduzir as coisas e hoje está maravilhoso. Eu, É, eu, Graças a Deus. eu acho que assim, esse nosso momento ele foi um aprendizado muito grande para mim. Acredito que a nossa empresa ela tem estagnado nesse momento. Poderia ter tido isso eu acredito que é natural, né? Por divergências de opiniões, né? Por tratativas. Eu também era muito inexperiente, era muito imaturo, não sabia falar, não sabia passar a minha ideia, né? Então acho que isso a gente aprendeu no dia a dia. E assim, como o senhor falou, a importância da mamãe nesse momento foi primordial. É como ela fala, né? Ela foi a coluna vertebral ali para trazer a união, manter a paz. Realmente não é um momento fácil, mas o que eu acho que nos contribuiu é que a gente tinha já uma união, né, na nossa família. Acho que, tipo, nós somos uma família de muita fé, né? Tivemos ali uma introdução muito cedo a Deus. E essa base religiosa de fé e de educação contribuiu bastante. E outro ponto que eu acho é que a gente se complementa. Então, acho que o senhor é um cara que tem uma experiência muito grande, né? Assim, aprendeu com a vida, teve seus momentos de dificuldades, aprendizados. Tive a oportunidade de estudar, de trazer já uma visão mais atual, né? Mais moderna, né? Com a oportunidade que eu tive do estudo. E a mamãe também com toda essa serenidade de conduzir, de saber equilibrar, colocar os pesos na balança, dizer quando você tá certo, quando você tá errado. Saber se impor também nos momentos certos.
foi fundamental para minha continuidade. E o que eu tenho só é agradecer a esse momento. Eu acho que isso me trouxe uma maturidade muito grande e foi fundamental para o nosso negócio. E aí, assim, eu queria que a senhora falasse um pouco também sobre esse momento. Eu sei que a gente teve muitos momentos após minha chegada, assim, de mudanças. Eu trouxe um pouco de arrojo para um negócio que era extremamente conservador. E eu acredito que para vocês também tenha sido muito desafiador ver isso, a gente tomar alguns riscos que vocês jamais imaginavam tomar. E aí falar um pouco sobre isso também, o que que vocês, a confiança que vocês tiveram por mim, por que que vocês apostaram tanto e por que que vocês confiaram tanto em mim, em tomar algumas decisões, algumas atitudes no negócio. Realmente foi muito desafiador sobre vários aspectos, né? Um dos é que esse momento de transição é cheio de inseguranças por N fatores. Um dos principais era que acontecesse esse momento sem apartar a nossa família. Então, assim, isso daí era uma das minhas principais preocupações e para mim foi a parte mais desafiadora, essa parte de saber essa convivência muito intensa que nós temos, porque nós temos a convivência muito intensa no trabalho, muito intensa em casa, mas ao mesmo tempo a gente tem essa base muito forte que é o nosso amor e a nossa união, né? Mas eu temia isso por aqueles momentos de divergências que houveram e tudo. Mas graças a Deus conseguimos assim passar por isso e você falou que nesse momento a nossa empresa deu uma estagnada, mas a maioria se desfazem nesse momento. Então, nós estamos no lucro porque Sim. tanto a empresa continua como a família mais firme, forte e unida ainda, né? Então, isso aí para mim é a minha maior conquista. Hoje é um cenário totalmente diferente do que era, né? Hoje Com a gente certeza. consegue, a gente então, olhando... Assim, a sua chegada trouxe realmente... A sua chegada, sim, o momento de sucessão, né? Porque a sua chegada, na verdade, foi desde sempre. Você foi introduzido de uma forma... foi tudo pensado muito logisticamente, colocar vocês para estudarem no colégio vizinho à empresa, porque quando eu deixava vocês no colégio, já ia para a empresa, estava ali próximo, já botavam esse lance que você falou, que ficava até o último a sair, porque eu já colocava você para fazer todos os esportes possíveis e imaginários que tinha depois da aula, para poder ganhar mais tempo, porque eu já sabia que o nosso horário era esse. E esse é um assunto muito importante. Os esportes também me ajudaram muito nisso, principalmente na questão de mentalidade. Eu sempre fui um cara que pratiquei muitos esportes e isso ajuda demais. Quem assim, trabalha o corpo, trabalha a mente. Verdade. É isso. Então, assim, essa visão de tudo que eu tinha de ter, da família, de tudo. Então, isso também me ajudou muito nesse momento de ser esse ponto de equilíbrio que você fala, né? Então, eu me sinto assim super... Para mim, eu já estou realizada com isso, de nós termos passado por esse momento, dessa transição, sem ter desfeito nem a empresa e nem a família, graças a Deus. E assim, a sua chegada nesse momento realmente nos tirou de uma zona de conforto, né, que nós vivíamos. Nós tínhamos a cultura de tudo ser recurso próprio, tudo nós não tínhamos nunca... Tudo que nós temos, que nós conseguimos, foi por recurso próprio. E isso aí foi uma das coisas que você já chegou tentando mudar. Vocês têm que financiar mais, investir menos. Vocês estão investindo o que vocês já ganharam lá atrás, enquanto que a gente pode... Porque, na verdade, nós nunca nos deslumbramos com o crédito oferecido para nós, né? E... uma das coisas que eu tenho orgulho também de dizer é que você, esse tempo todo de convívio na nossa empresa, você nunca viu um cobrador na nossa porta. Você nunca sofreu uma cobrança. Você sempre presencia gerentes de banco na nossa porta, oferecendo crédito. E foi isso que você começou a... Então, assim, hoje a gente já mudou um pouco isso, até porque as dimensões, né?
Sim. E assim, eu sempre fui muito cauteloso também, porque a nossa família vive do negócio, né? Com Então certeza. a gente, a Amanda, né, que é minha irmã, todos os agregados, assim, então assim, e tem todas as famílias e os colaboradores que estão envolvidos. A É uma responsabilidade é muito responsabilidade grande. social. Quando eu falo que trouxe arrojo, mas foi um arrojo calculado, né? Não é um arrojo irresponsável. São alguns pontos que a gente poderia melhorar para dar uma alavancada no negócio de forma Isso. responsável, É. para a gente alcançar patamares que talvez com recurso próprio, naquela mentalidade, a gente não Não, alcançaria. meu filho, olha, é muito importante dizer que a nossa participação até a sua sucessão, nós levamos a CIM até onde a gente conseguia. Se realmente você não chega com todo o seu conhecimento, vontade, determinação, de Ousadia. fazer ousadias, de fazer, mas de forma responsável e sustentável, até porque é o exemplo que você teve a vida toda, foi esse, né? Na verdade. Então, assim, eu acho que nós teríamos chegado até onde nós chegamos e a gente poderia, no máximo, se manter. Na verdade, assim, antes de entrar nesse ponto de investimentos, acho que o primeiro ponto que que eu via como uma necessidade era um software, um RP de gestão para o nosso negócio. Eu cresci ouvindo um papai dizer: estou navegando sem rumo. Estou Eu estou dentro de um barco, mas não sei para onde eu estou indo. E essa frase sempre me pegava, né? E aí, como que pode uma empresa já com 20 anos de idade, assim, a gente sabia que o feeling dele era muito preciso, porque a empresa se sustentava, tava dando retorno, né? Então, assim, mas ele não tinha as informações na mão. Então, acho que o primeiro ponto é realmente colocar um sistema bom na empresa, e a gente colocou no momento certo, enquanto a gente era pequeno. Porque você pegar um sistema robusto enquanto a empresa é grande, é muito traumático essa virada. E a gente teve a inteligência, sim, e a capacidade de entender que o momento correto era esse. Apesar de ser um investimento maior, mas vale a pena. E hoje a empresa cresceu as operações, tudo, mas já tinha um sistema implantado. Um segundo passo que eu acho importante, que era a contabilidade. A gente tinha uma contabilidade de anos, né, de quando a empresa era bem pequena, e a gente precisava ter um controle maior do nosso fiscal, do nosso gerencial, do nosso contábil. Isso foi muito importante. E aí depois veio a questão dos investimentos, né, que é necessário investir para que também tenha um crescimento. E acho que foi um dos principais pilares aí da minha sucessão, depois que a gente passou por esse momento de embates, porque o papai era muito centralizador e, assim, foi difícil conquistar a confiança dele, mas depois que eu consegui conquistar, ele começou a descentralizar. E aí teve um momento que eu centralizei em mim, fiquei super sobrecarregado, passei por momentos, assim, de ansiedade, de ter que tomar remédio. Mas, assim, eu acredito que foi um momento importante para que eu pudesse colocar as coisas no rumo, né? Então, hoje a gente já tem algumas decisões, muitos setores descentralizados, né, gestões lá na empresa que tomam decisões, e eu acho que isso é muito importante. Meu papel nesse quesito também foi algo assim, e que eu acho que é importante. E a mudança de mentalidade, né? Acho que a gente teve aí eu consegui implantar também algumas mentalidades em vocês e vocês em mim, que assim, é uma troca, e eu acho que isso contribuiu muito pro nosso negócio. É como eu falei mais cedo, a gente é um time que se complementa. E agora com a chegada da Amanda também na empresa, eu acho que tem assim, muito a agregar. Eu fico muito feliz com a chegada, porque antes eu me via só, e agora com a chegada dela eu fico mais tranquilo, né? E assim, saber que eu posso contar com uma pessoa com os mesmos interesses, né? Com pele em risco, né? Como se diz. Então, é muito importante. Bom, eu acho que a gente poderia passar aqui o dia todo falando um pouco sobre a história da CIM, mas eu queria trazer aqui um pouco para vocês de quem que está por trás da empresa, de como é que foi nossa história.
vocês terem um pouco da percepção disso, de que a CIM não é uma empresa de agora, é uma empresa que já vem há 31 anos no mercado, todos os momentos, todas as dificuldades, e trazer essa visão para vocês, para os nossos clientes, nossos fornecedores, nossos parceiros, é muito importante. E a gente está trabalhando para perdurar por mais 30, 60, 90 anos, se Deus quiser, com muito trabalho, com muita dedicação. Fico muito feliz em ter conseguido conquistar a confiança de vocês para estar assumindo alguns setores, importantes da empresa, né? E assim, para finalizar, eu queria que vocês falassem um pouco sobre o futuro. Como que vocês enxergam a CIM? Quais são as suas expectativas? Pode olhar para a câmera ali que... Eu acho que uma das coisas mais importantes é a nossas equipes. Uma coisa que a gente tem muito cuidado na formação delas. Fale um pouquinho mais próximo do microfone. Muitas pessoas lá que chegaram e se juntaram a gente e ajudou muito no crescimento da empresa. Muita gente boa, a nossa equipe é muito boa mesmo. E a nossa pretensão é, junto com todas essas equipes colaboradoras, a gente navegar por muitos anos ainda, buscando, conquistando o mercado, ganhando confiança, oferecendo trabalho, prestando um bom serviço. Todas essas coisas é a nossa intenção, prosseguir sempre fazendo o melhor para que a gente também se dê bem. Eu vejo a CIM com um futuro muito promissor diante dessa sucessão de vocês, assim, eu já sinto super vitoriosa a CIM com essa sucessão, porque empresa que tem sucessores já é um ponto muito positivo. E quando se tem sucessores engajados como vocês, com tantos projetos maravilhosos, com tantos valores, com tanta determinação, coragem, fé, vontade, principalmente, porque vontade é tudo, né? Querer já é 90% de tudo. E vocês têm tudo isso e ainda o apoio, a condição, enfim, eu vejo realmente uma trajetória de muito sucesso pela frente. Se Deus quiser. E Amanda, a responsabilidade aumentou agora, hein? Mas, enfim, eu acho que, assim, eu também sou muito otimista com a CIM, acredito muito na empresa. O fato da gente estar aqui falando um pouco da nossa história, mostrando a nossa cara, né? Isso quer dizer que a gente acredita no nosso negócio. E, assim, o futuro eu vejo muito promissor. Eu acho que a gente é uma empresa muito responsável no que a gente promete. A gente... uma das frases que o papai me falou, que eu fico pra mim, ele sempre falou assim, meu filho, tenha muito cuidado com o que você promete. É melhor você surpreender do que você decepcionar. Então, não prometo que você não vai cumprir. E isso é algo que a gente lida muito com os nossos clientes. O nosso crescimento sempre foi muito degrau a degrau, de forma sustentável, buscando sempre cumprir aquilo que a gente promete. E esse é algo que a gente traz e que a gente quer continuar fazendo, trazer um bom serviço para os nossos clientes e entregando aquilo que a gente se compromete. Não é à toa que o nosso slogan é Confie em Nossa História, porque é uma história de muitos anos e uma história onde a gente realmente veio construindo um nome e uma credibilidade. Então, eu gostaria de encerrar o podcast aqui fazendo alguns agradecimentos. Agradecer a vocês por terem disponibilizado o tempo de vocês. Acredito que o telefone aí deve estar pipocando de mensagem. Mas, assim, é muito importante esse momento para a gente. Queria agradecer a todas a equipe da CIM, todos os nossos colaboradores, que também sem vocês a gente não conseguiria estar aqui hoje. Tanto os que passaram, fizeram parte da nossa história, como os que estão hoje lá
que estão construindo uma história junto com a gente. A nossa equipe de base, que temos também pessoas Sim. que já estão conosco desde o início. Temos funcionários que me viram. A Deus. Agradecer a Deus também, que assim, ele sempre foi muito presente na nossa família. A minha avó sempre estava muito presente, passando os ensinamentos dele. Então a gente tem base religiosa uma cultura de orar, de agradecer. Isso também é muito importante, ter fé em Deus. Isso traz uma serenidade para lidar com os problemas do dia a dia. Isso é muito importante. Queria agradecer também os nossos clientes, parceiros que fazem o nosso negócio movimentar, que fazem o nosso negócio existir, aos nossos fornecedores também, que acreditam na nossa história, que acreditam no nosso negócio. Então, queria finalizar pedindo vocês isso é novo, hein, para mim, para seguir o nosso podcast, assistir, compartilha com alguém que você acha que tenha interesse em saber um pouco sobre a nossa história. A gente também tem o nosso canal no YouTube e o nosso Instagram, @CEM Distribuidora, CEM Distribuidora. Nos sigam, compartilhem e é isso aí. Obrigado por assistirem.